Olá! E bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Infusão Literária. O que se vai passar agora, a partir de agora, é assim: nós vamos selecionar alguns livros dos quais lemos nos últimos 15 dias e depois vamos intercalar os livros. Começa, por exemplo, hoje a Catarina, depois vou eu e assim vai, e vamos aqui conversar abertamente sobre os livros, sem problema nenhum. Bora, Catarina. Okay. Eu sei que a Ana disse que é nos últimos 15 dias, mas eu tenho aqui o livro que li aos 18 anos. É válido? Que é Nas Asas do Tempo, de Ana Gabaldon. Este livro acompanhou grande parte da minha vida adulta. A minha edição em 2010. Tenho muito gosto de ter uma capa original ainda. Aqui fala da história de Claire, que viaja no tempo de 1955 para 1743 e que conhece um guerreiro escocês de saias, o Jamie. Aqui há uma frase, por acaso, que gosto bastante dele, que é: a linha entre justiça e brutalidade é muito ténue, só espero estar no lado certo da questão, onde se é só brutalidade ou se é uma causa justa depende muito do ponto de vista. E por acaso este livro até fala um bocadinho disso, e esta coleção em geral até fala um bocadinho disto, qual é o lado certo para estar na guerra. E que foi uma grande transição para mim a nível literário. Quando nós temos 18 anos, nós estamos a ler algo mais juvenil, pelo menos na minha altura a gente lê algo mais juvenil, agora já não é tanto assim, e depois chega uma altura e começamos a ler algo mais adulto, e este foi um livro que me levou a essa mudança, por isso gosto tanto dele. Achas que viste a série? Sim. Achas que está fiel àquilo que lês? Sim, está fiel, é das melhores adaptações que eu já vi, apesar que para mim o preferido de todos é o primeiro livro e a primeira temporada. Okay. O resto é bom e agora já está num ponto em que, apesar de ter uma grande variação, agora já está nos Estados Unidos, na parte da independência, mas está sendo mais. Tem que chegar a uma altura que a série e os livros têm que parar, para não se tornar mais do mesmo. Claro. E a nível de personagens, tu imaginavas fisicamente as que eles escolheram? Eu quando comecei a ver, eu não imaginava de todo, agora não imagino outras pessoas por ser aquelas personagens. Acho que estão muito bem escolhidas e a química entre eles está fantástica. Ok, então recomendarias a quem gosta mais de romances históricos? Romance histórico, sim, sem dúvida. Sim. São o quê? 1000 e tal páginas? Sim, o maior tem 1400 páginas. Sim. Okay. O resto vai tudo variando entre as 600 e as 1400. Pois eu penso que a autora ainda lhe falta um. Sim, ela ainda falta terminar a coleção. Pois, se calhar a série está ali a encher chouriços. Exatamente, que agora já lançaram uma série à parte, que é o Antes do Outlander. Ok. Por isso eu não li a ver o que é que consegue ainda fazer com ela. Muito bem, então temos aqui a primeira sugestão. Eu aqui vou-vos trazer um que eu li há pouco tempo, que é A Morte de Ivan Lynch, do Lev Tolstói. Eu gostei bastante, é um livro muito fininho. Eu tenho aqui a edição bis da Leia, que custa 5,95. Obviamente que depois vocês conseguem algumas campanhas e promoções por livrarias afora. Eu achei a personagem, a principal, a que, spoiler alert, falece, o Ivan, bastante medíocre, em tudo, até. E refleti bastante, tive assim uma semana assim, a refletir sobre a morte e sobre a maneira como tu vais conduzindo a tua vida. Isso aconteceu muito com o do Dostoiévski, As Memórias do Sol, qualquer coisa, em que ele também é uma pessoa medíocre, mas ele admite logo no início também que é medíocre, este não. Mas aqui ele não tem amizades, ele não tem vínculos nem sequer com a mulher que escolheu e com os filhos. Os colegas e amigos estão ali para essa ânsia que ele morra de uma vez para ficar com o lugar dele. Achei a maneira como ele escolheu a esposa útil, não posso dizer que não, porque repara, aqui na página 25 ele diz que ok, deixa cá ver, ela era de boas famílias, nobre e nada feia, e tinha uma certa fortuna. Pronto, não podia aspirar melhor partido. Depois falava do ordenado, depois a família dela é uma mulher amável, bonita, inteiramente honesta. E foi daí que ele basicamente pensou assim, se calhar até me casava, porque não é verdade. E casou-se, pronto. Eu preciso ressaltar a parte de nada feia. Pronto, é uma parte muito importante. Isso achei, pronto, e leva-te um bocado a pensar, porque depois, obviamente, ele depois fica doente e tu começas a ver ele aos poucos a
a ficar com muitas dores, a falecer, basicamente. Sim. Ou seja, ele a sucumbir com a doença. E depois eu achei interessante porque a única pessoa que lhe trazia algum conforto é um escravo, pronto, é um ajudante de casa, em que o agarrava e punha as pernas dele para cima, que lhe trazia um certo conforto. E eu pus-me a pensar, nos tempos de hoje, seria se calhar um enfermeiro ou um auxiliar de saúde, que muitas das vezes é o que vai-te trazer algum conforto na tua doença. Mas a família não quer saber dele, quando ele está a agonizar da dor, a família nem sequer vai para o pé dele, parece que foge. Então, basicamente, ele levou uma vida em que ele não teve laços, não construiu laços com ninguém, nem amorosos nem nada. E depois o livro abre com o funeral e ela está preocupada naquilo que pode ganhar um bocadinho mais no pós-morte do Ivan do que propriamente outra coisa. E é mesmo uma reflexão que é, o que é que vale de ti não construir laços com os teus, estás a ver, e seres uma pessoa tão má e medíocre e não valeres assim grande coisa, e depois tu morres sozinho. Sim. Não tens ninguém para cuidar de ti. A pessoa que está a cuidar de ti, mais ou menos é obrigada a... Eu, pelo menos, é a perspectiva que eu tenho do livro. Claro que as pessoas vão ter perspectivas diferentes e que é bom. É isso que também nos une, é estas discussões que nós temos com a leitura. Especialmente, eu acho, nos romances russos, que pode levar a pensamentos. Por exemplo, eu já vi pessoas a dizer que se concentraram muito na morte, na degradação da morte, ou seja, o que é que acontece com o teu corpo e com a tua cabeça. Eu debrucei mais o que é que tu fazes durante anos da tua vida para que as pessoas te detestem tanto, porque eu não vi ninguém a gostar dele. Era mesmo como ele fosse um género de um cancro naquelas pessoas que queriam que ele morresse de uma vez para não trazer peso, estás a ver, na vida das pessoas em redor. Achas que é preciso ter um estado de espírito próprio para conseguir ler esse livro e perceber realmente a mensagem? Eu acho que sim. Em geral, eu acho os romances russos que tu tens que... não podes estar muito deprimida, porque é como eu estou a dizer, eu gosto muito, e tu sabes, de ler romances russos, especialmente o Dostoiévski. Eu acho que tu precisas de ler apenas esse, porque pronto, nós também, tu ainda mais lês muitas vezes 2 livros, 3 livros ao mesmo tempo. Eu acho que os romances russos eu não consigo ler mais nada, eu tenho que me dedicar àquela leitura. E normalmente eu não leio quando estou mais melancólica. Isto porque se calhar eu penso demasiado naquilo que estou a ler. Por exemplo, uma pessoa que quer só ler para diversão e não quer pensar em nada, se calhar vai ler aquilo de uma rajada e não vai pensar as coisas que eu penso, estás a ver? Eu fiz ali uma pausa também neste livro, ele é mesmo muito fininho, muito pequenino, mas porque gosto de analisar estas coisas humanas, que é uma coisa que eu acho que o Tolstói é mais social, acho que o Dostoiévski é mais de pessoas, estás a ver o comportamento que nós temos entre nós. Mas sim, sem dúvida, Catarina, acho que as pessoas têm que estar com uma cabeça mais leve e não tão deprimidas. Eu tenho a ideia que quando se vai ler russos, nós não podemos ser muito literais naquilo que estamos a ler. Nós temos que tentar perceber o que é que ele quer transmitir. Eu acho que aquilo é tão intenso que se não estiveres preparada para isso, tu não vais perceber nem metade das mensagens que ele quer transmitir. Sim. Não é como se fosse um romance tipo... Agora só me estou a lembrar das badalhocas, basicamente, que é só tipo literal e lês sempre que precisares de pensar. Sim. E isto também vai àquela conversa que nós já tivemos nós as duas sozinhas, sem nenhum ouvinte ouvir, que é, eu acho que há literatura para tudo. Sim. Para tudo. Sim. Eu também leio coisas que eu quero descansar só, mas eu não acho que o russo seja para descansar. Eu acho que serve mais o propósito de reflexão e quase um desenvolvimento pessoal melhor do que desenvolvimento às vezes pessoal. Porque tu refletes, não tem como não leres uma literatura russa e não pensares mesmo no estado da tua vida e dos outros e tudo aquilo que te rodeia. E às vezes o próprio país onde tu estás. Sim, a ver? Sim. Eu acho que é por aí, pronto. Eu acho que toda a gente que gosta de ler uma leitura bem cuidada, eu recomendo vivamente o Tolstói, mas que ressalva que se estiver um bocado deprimida, deixar ainda para outro pode dia. Estar a pirar. Exatamente, sem dúvida, pronto. Então esta é a minha primeira sugestão. E tu, Catarina, o que é que nos trazes mais? A minha segunda sugestão é Tracy Wolff, Desejo. É o primeiro livro da coleção Colégio Catemir.
É fantasia, é com vampiros, é bruxas, é dragões. Quem gosta é muito young adult, é muito jovem, muito slow burn. Isto é uma coisa que até pode ser recomendada a partir dos 16 anos. Não há aquele perigo de estarem a ler algo impróprio para a idade. Ok. E tem uma particularidade, é porque a personagem principal adora piadas secas. Então ela passa ao primeiro livro a dizer piadas secas. E isso torna-se muito divertido. E dá aquela leveza. É daqueles livros que se pode ler quando se está deprimido, para nos alegrar. Ok. Tem humor? Sim, Ok. sim. Mas preparem-se, porque é mesmo seco. Ok. E eu, por acaso, estou agora a ler o último livro da coleção e tenho muita pena de estar quase a despedir-me destas personagens. Ok. Eu não posso falar muito dele, porque corro demasiado o risco de dar spoilers. Pois isso. Exatamente, até porque eu já li a coleção quase toda e chega uma altura nas coleções em que tu já não sabes o que é que aconteceu em cada. Mas basicamente ela é uma miúda que fica sem os pais morrem num acidente de carro e ela vai viver com o tio. O tio é diretor de uma escola na Sibéria. Ok. E ela vivia na Califórnia, temperaturas completamente diferentes. Então ela vai viver com o tio, a prima está cheia de saudades dela, é muito cor-de-rosa, faz tudo cor-de-rosa à miúda, e elas ficam a viver naquele colégio as duas no mesmo quarto. Uhum. Ela não sabe que aquele colégio é de sobrenaturais. Ela é a única humana lá. Ok. E claro, depois há aqueles perigos, ele tenta se meter com ela, existem partidas, e quanto que coisas que são inofensivas para eles, mas para ela já podem ser mortais. Então tem que haver aquele descuidado. Até que ela passa por um rapaz a uma ligação instantânea e não percebe o porquê. Uhum. Tenho que dizer que aquela personagem é clichê, sim, é clichê, é aquele vampiro, é aquele alto, é aquele misterioso, é aquele que se tenta afastar dela, mas não consegue se afastar. Tipo Crepúsculo. É muito Estou-me a lembrar. Eles fazem referência ao Crepúsculo aqui neste livro. A sério? A sério, ele oferece o Crepúsculo, Ok. o livro. Ok. Por isso é que eu achei tão engraçado. Tem tantas vibes de Crepúsculo que faz lembrar a adolescência e eles falarem desse livro aqui. E eu agora no último, eles falam dos BTS, Ok. que é pop. Sim. Ou seja, ela traz cultura também para aqui para o livro e torna-se muito giro. Ok, então Ela é muito leve. Para fãs do Crepúsculo. Sim, recomendo completamente, sim. Ok, muito bem. Bom, temos aqui então uma fantasia. Eu também li, neste meio tempo, do Jorge Costa, O Diário de um Sem-Abrigo. Bom, como podem verificar, eu só trago coisas felizes. Ainda bem que temos aqui a Catarina. Ainda bem que temos aqui a Catarina. Já sabemos o que é unicórnio e o que é a Susana aqui. Exato, vou explicar, porque eu e a Catarina temos gostos literários completamente diferentes, é como o branco e o preto. Eles combinam, no entanto não tem nada a ver. Mas por acaso, parte curiosa, eu hoje estou vestida de escuro e ela está vestida de claro, por curiosidade. Sim, realmente é uma verdade. É muito estranho isso, por acaso, estás sempre de cor-de-rosa. É verdade. Mas pronto, desta vez eu não fui tanto para os chamados calhamaços, são livros finos, que eu acho que vocês conseguem uma semana ler, ou quem tem hábitos de leitura, para aí 3 horas despacha o livro, que é um mimo. Então assim, eu li o diário então de um sem-abrigo, é muito triste e eu fiquei um bocado emocionada com algumas partes aqui do livro, devo dizer, porque está muito bem escrito. Eu acho que ele fez um excelente trabalho, parece quase que ele está à tua frente e tu estás a ouvi-lo, de tão bem escrito que está. Tem aqui frases bastante impactantes, que tu ficas assim, pois eu sou essa pessoa que passo por eles e não olho, finge que não olho para o lado, etc. E estamos a falar que o Jorge Costa viu-se nesta vida ingrata, porque a empresa dele abriu insolvência e ele depois teve que dar a casa, que estava alugada, depois foi para um quarto, ainda houve uma amiga que o ajudou, e depois, claro, há limites para tudo, ela depois já não pôde ajudar mais e ele teve que fugir já desse quarto, porque já acho que era 2, 3 meses que não pagava a renda, e com vergonha, pegou nas coisas dele e foi embora. Pronto. Então é o retrato dele. Eu também não quero dar spoilers dos livros, porque eu queria que os nossos ouvintes tivessem a curiosidade de ler posteriormente, mas vou-vos dizer aqui a parte inicial,
que ele diz não tinha onde dormir. Olhei para o banco de jardim com uma perspectiva diferente. O meu primeiro dia de sem-abrigo. Depois ele faz uma amizade, alguém o ajuda, que é o Zé. O Zé mais para a frente, digo isto porque isto também, este caso foi bastante falado, ele vai falecer e ele, a maneira como ele retrata deste amigo é muito, muito bonita. Estamos a falar de duas pessoas que não tinham nada e, no entanto, o pouco que tinham partilhavam e que lhe ensinou a sobreviver nas ruas de Lisboa, nas zonas piores e nas zonas melhores. Este aqui, o senhor Jorge Costa, já faleceu. No entanto, ele fala que queria manter a dignidade dele, ou seja, o tomar banho para ele era uma coisa muito importante. Então ele também vai explicar a nós leitores como é que ele o fazia e como ele descobriu que o podia fazer. Pronto. E isto toca muito a dignidade humana, estás a ver? E eu gostei muito dele, eu li para aí em 2 horas o livro, ele é fino também, ele custa 10,90€, ou seja, também não é um livro caro. Sim. Pronto, e se encontrares em campanhas então ainda melhor, e é da Oficina do Livro. E eu recomendo a quem gosta de ler principalmente memórias e testemunhos, para quem tem mais de 16 pode. Eu acho que não é por aí uma outra palavra, que é uma asneira porque estão em diálogo, acho que também não é por aí, com 16 anos, e acho que é importante este tipo de livro agora, tendo em conta que nós sabemos, por causa dos aumentos de rendas e a dificuldade que se tem de comprar casa, muitas famílias vivem em tendas, têm trabalho e vivem em tendas em Lisboa. E isto é uma chamada, é um alerta, e eu deixo esta sugestão porque eu acho muito importante, muito boa, mas também acho que não devem ler quando estão muito deprimidos. Ok, já sabemos que quando tiverem permitidos é melhor ler as minhas sugestões. Exatamente. Quando não tiverem permitido ler as sugestões da Ana. Exatamente, sim, porque eu de facto gosto de livros que me distraem interiormente. Eu acho que esse livro, acho que é aquela parte importante, porque a parte de sem abrigo pode tocar a qualquer um de nós. Claro que sim, não sabes o dia da manhã, não é? Nós pensamos que estamos no SUS, temos trabalho, até podemos ser efetivos, mas sem empresa folhas não há nada que nos salve. É verdade, exatamente. Ele tentou, e atenção, ele tentou vários apoios, tentou várias coisas e não lhe deram nada, não lhe conseguiram dar nenhuma ajuda. Foi ali no início da pandemia em que eles começaram a recolher as pessoas que estavam na rua e dar-lhes casa, isso tudo, que ele também teve direito a uma casa, um regime de um programa que nós temos cá em Portugal. Eu gostei muito de ler. E tenho pena que o senhor faleceu porque eu acho que ele ia dar um excelente escritor, sabes? Ele escreve bué da bem mesmo, muito bem mesmo. Tu lês isso, é um murro no estômago este livro, ponto, mas é um livro importante de se ler. Estás a ver? Tu ficas com... lá está, nem toda a gente que está-te a pedir dinheiro é para droga, para álcool, etc. E ele explica o porquê da ligação do sem-abrigo com álcool. Eu vou deixar isto só assim e não vou dizer o porquê, mas ele explica que há realmente uma ligação. Mas há muito essa ideia de que não vou dar porque eles estão a pedir só para se drogarem. Isso. E às vezes não é só isso, às vezes só o desespero de não conseguirem arranjar dinheiro em nenhum lado. E repara, é incutido em nós, pela nossa família, essa mesma mentalidade. Tu não vais dar porque eles vão gastar em drogas, essencialmente. Eu, sinceramente, eu prefiro dar comida do que dar dinheiro. Sim, ele fala também de algumas pessoas que iam com ele a um supermercado e diziam para ele fazer algumas compras para comida. Sim, ele também fala disso, exatamente. Mas pronto, e agora vamos ao teu caso. Há de ser mais feliz. Sim, agora vamos aqui nos animar um bocadinho. É uma cena de emoções. Exatamente, isto é um bocadinho bipolar este podcast. Exatamente, sim. Vocês vão aqui, estou feliz, de repente, estou a sentir mal. Agora estou feliz outra vez, agora estou triste. Exatamente. Sim, mas pronto, o que é que trazes aí? Agora a minha última recomendação de hoje, 28 livros para te encontrar, de Alice Berg e de Michel Caus, peço que não tenha enganado no nome. Ele é da top seller, este livro já é muito antigo. Eu não sei se é mais antigo do que o Outlander, mas eu já nem me lembro como é que ele veio parar às minhas mãos. Acho que foi numa feira de livro e é 2019, ok, é mais recente do que o outro. Aqui, ele é muito bem disposto, ele tem mesmo muito amor. 2 melhores amigas a governarem uma livraria, quem não quer isso? Isso é fantástico. E onde elas passam os dias delas a julgarem as pessoas pelas escolhas dos livros que elas têm. Onde aparece um rapaz que começa a comprar a coleção do Crepúsculo, como é óbvio. Claro. Se calhar é mais ou menos nesse tempo. Eu já não lembro o tempo do Crepúsculo, mas se calhar... Mas deve ser mais ou menos por aí. Sim. Então eu lembro que ela começa a julgar tremendamente aquele rapaz por causa disso. E não leva nada a sério. E ela queria muito conseguir ter um namorado.
Então o que é que ela decide fazer? Começa a distribuir livros pelo metro e ao meio do livro mete uma mensagem com um e-mail falso dela que ela depois vai vendo. E ela diz, se chegou até aqui, porque nós temos algum gosto em comum, manda um e-mail. E ela começa a ter encontros com as pessoas que lhe mandam um e-mail, que leram os livros. Tenho de dizer que cada encontro é mais desastroso do que o outro. Que horror. Exatamente. E houve uma coisa particular neste livro que até tive que sublinhar e escrever um comentário, porque há uma altura que existe uma tartaruga. E os cuidados que ele diz que é preciso ter cuidado com a tartaruga são reais. Nunca se vê aqueles cuidados, nunca falam daquilo tudo. Ok. Isso surpreendeu-me bastante. E há uma frase aqui, quase um parágrafo, que gostei bastante. Acho que tens medo, da mesma forma que tens medo de abrir comigo. Correr o risco de fracassar. A escrita faz parte de ti. Está em todas as partículas do teu ser. Era como se eu dissesse à Katniss Everdeen de que ela era péssima a lutar. Ela queria lá saber da minha opinião e a continuar a disparar aquelas flechas com toda a dedicação. Ele até fala daqui porque ela quer ser escritora, mas tem medo de não conseguir e tem medo do fracasso e de a julgarem. Tal como ela julga as pessoas, como é óbvio. Uhum. E ele diz mesmo que não é preciso ter esse medo. Se fracassar, qual é o problema? É preciso arriscar, é preciso abrir sempre às pessoas. Claro, e toda a gente julga. Exatamente. Nós nunca vamos fazer nada que nunca seja julgado por ninguém. Qualquer pessoa vai julgar sempre alguma coisa. Então, há pessoas que vão ver este podcast e vão julgar. É normal. Claro que Mais sim. um dia na nossa vida. E nós vamos continuar a fazer. Claro, nem que seja para a pirraça. Exatamente. Mas sim, eu lembro-me da Catarina falar, aliás, a Catarina fala nesse texto. A Catarina quase me tenta obrigar a ler o livro, no fundo. Eu sei que não vou conseguir, é demasiado feliz para ela, eu sei. Pois, sim. Como vocês depois vão ver no futuro, quando começarem a ver os nossos gostos literários, a Catarina gosta muito assim mais de romances, não é? Young adult, adoro. Sim, fantasia. embora tu lês também um pouco tudo. Sim. Mas é o teu forte é mais ler esse tipo de literatura e eu não. Não sou muito de romances, mas gosto de ouvir falar porque não é algo que estou dentro do tema. Então é sempre bom também teres aqui um bocadinho de conhecimento literário em geral. Mas sim, move-me mais os livros mais deprimentes. Exatamente. Sim. Eu acho que a única coisa que ainda passa em comum é ler psicologia. Sim, exatamente. Sim. Que isso ainda História, tu também lês? História, sim. Algumas biografias. Também. Eu leio depois mais a nível de desenvolvimento pessoal na parte da gestão, não tanto de autoajuda. E acho que é mais por aí que pode bater. Sim. E a mesma coisa também ouves eu dizer, olha, gostei disso e não sei o quê. E por isso é que acho que é engraçado este podcast, sermos tão diferentes e temos gostos mesmo muito diferentes em muita coisa e, no entanto, isso une-nos mais do que separa. As pessoas podiam pensar isso em muitas outras vertentes da vida. É isso, porque, por exemplo, às vezes um livro pode ser muito alegre, muito mimimi, mas às vezes pode ter uma mensagem a sublinhar por lá e essa mensagem pode dar uma conversa muito interessante. Exatamente. E muitas das vezes também mencionam outros livros que depois tu vais à procura. Já Exatamente. Te aconteceu? Sim. Como, por exemplo, este aqui estava já a fazer menção ao Hunger Games, da Katniss. Ok, pois, ainda por cima esse que é o nome dos livros, não é? Vai-te Exatamente, sim, ele fala em vários, sim. Ok. E também fala a nível de K-pop, porque a melhor amiga dela tem aulas de K-pop, por isso até fala um bocadinho a nível de cultura. E achas mais ou menos a partir de que idade esse livro? Porque isso parece-me muito jovial até, sim, tem a partir dos 16 anos. Apesar de que ele está catalogado como adulto, mas não estou a ver assim nada. Pois não parece. Só se for uma traiçãozita que eu ali no meio. Pois, mas isso. Sim, mas não tem assim nada de descrição. Ok. É bom às vezes também dizermos aqui um bocado das idades. Eu até falando na parte da traição, apesar que não tem piada nenhuma, mas eles metem humor nessa parte. Ok. Muito bom. Bom, eu tenho aqui dois que vou um bocadinho unir num. Uma autora portuguesa, que eu gosto muito, e uma autora comediante brasileira. Então é assim, vou-vos falar do Leme, da Madalena Sá Fernandes, é uma autora que eu gosto muito. Isto é autobiográfico, posso dizer assim. Eu recomendo a toda a gente que ainda não leu. O livro já é antiguito, ele custa 16,75€, por isso também não é por aí. Mas eu digo já o ano dele, mas ele já tem uns 2 anos ou mais, se calhar. Sim, é possível, sim. Eu acho que sim. Ela nos entretantos também lançou um mais das crónicas. Olha, por acaso não estou a achar aqui a primeira, mas eu acho que está aqui. Alguns tem no final. 2023.
É a primeira edição, março. Olhem, eu gosto muito, gostei mesmo muito. Isto é sobre ela. Ela tinha um... É sobre violência doméstica, basicamente. Ok, Pronto, tema que a pesado. mãe... Muito pesado. Que a mãe sofreu por parte do padrasto. Também tens aqui momentos felizes, que foi a infância dela. Eu não quero falar mesmo muito do livro porque, epá, é como tu estavas dizendo agora, tu arriscas a um spoiler. Pronto. Sim, E sim, depois a sim. pessoa fica entusiasmada e spoiler. Aqui foi uma amiga minha que me recomendou que o leu e que disse, tens que ler, porque vais gostar muito, isto é mais ou menos a tua onda, digamos assim, e eu comecei logo a ler. Quando comecei a ler o livro eu fiquei, isto deve ser forte, porque ela começa logo assim, na primeira parte, que é, no seu funeral, a ex-mulher dele, a última, abraçou a minha mãe e a penúltima, as duas choraram muito e ela disse-lhe ao ouvido, era um filho da puta. Ok. E tu, eu lembro-me de estar numa livraria, abrir e eu pensei, isto deve ser forte. Depois, quero ler. Exato, e depois começa e abre logo do, era um filho da puta que lembramos com lágrimas. Ok. Ou seja, tu vês logo que isto vem Sim. aqui coisa fortíssima. E tu lês, ela escreve muito bem, acho que ela é uma leitura fluida, mas muito bem escrita. E tu às tantas, como acho que toda a gente que sabe como a criança lidou ou lida com este tipo de violência, há aquela vontade de entrares no livro e abraçares aquela criança. Sim. Porque eu acho que uma criança não deve ser exposta a este tipo de violência. Aliás, ninguém. E tendo em conta tudo o que se está a passar em Portugal, da taxa de morte por parte de violência doméstica, acho importante trazer este livro, mesmo sendo antigo, para lançar o debate, para o pessoal ler. E às vezes quando tu lês estes livros e ela está a contar na perspectiva dela em criança, que eu achei fascinante, como é que tu em criança percebes que é errado. E eu já li outros livros que as crianças não percebiam certas coisas e outras que sim. Conseguem perceber que está ali uma coisa que não é normal. Estás a ver? Enquanto estás a ler, tu percebes que é autobiográfico? Sim, logo. Tu percebes que não é aquele romance baseado na vida de outra pessoa, mas sim dela, porque tens aqui palavras que remetem a uma dor, a um sofrimento, estás a ver, ou seja, a construção frásica dói, estás a ver, e dói às vezes de ler. O que eu não recomendo é pessoas que este tipo de temas lhe fazem algum tipo de trigger, não é? Sim. Ou que se querem ler por algum tipo de curiosidade, ler com calma, pausadamente. Pronto, porque este livro é fininho também, lês também muito bem, 3, 4 horas, ou numa semana ou mais, se estes temas forem pesados para ti. Okay. Por isso eu acho que é preciso manter ali uma certa distanciamento também, pronto, porque assim, eu nunca tive este problema, graças a Deus, mas, no entanto, tu vais a ler e tu estás a ver a perspectiva de uma criança. Sim, que se torna muito mais chocante. Sim. Também tenho que dizer, porque eu conheci esta escritora na Feira do Livro e ela é muito simpática, muito querida. E é uma escritora portuguesa e acho que nós também temos que valorizar um bocadinho o que é nosso e porque também está a surgir muitos bons escritores em Portugal, felizmente. As portas finalmente estão escancaradas para o pessoal que escreve bem e também temos que dar aqui um apoio também, ainda um incentivo. bem que as editoras estão a começar a tentar apostar mais nos portugueses, sim. Sem dúvida, sim. E tens por vários géneros literários. Ela tem este romance autobiográfico, tem um de crónicas, que é o Deriva, que também gostei muito, e tens outros escritores também de romance e para young adult, penso eu, embora não é tanto a minha que eu leio mais, mas percebo pelas livrarias que entro que há muita coisa a surgir todos os dias, pronto, nas livrarias. Por fim, também para acabarmos com uma nota positiva, algo mais alegre, temos a Tati Bernard, A Boba da Corte, é um livro recente dela, está por 17,90€, depois lá sabem, novamente, campanhas, etc. É capa dura, da tinta da China. Ela é comediante, ela fala um bocadinho aqui, isto é mais que autobiográfico, mesmo autobiográfico dela, ela navegou um bocadinho nas, como é que eu ia dizer, nas pessoas assim ricas, ok, no mundo ali de pessoas com muito, muito dinheiro,
no Brasil, e ela está a falar um bocadinho dessa jornada dela e daquilo que ela achava ela no tempo que queria pertencer aos ricos. E isso é bom porque deu este livro que eu acho hilariante e é uma frescura imensa a ler a Tati Bernard. Eu acho que eu recomendo bastante para quem gosta de humor, essencialmente, e para quem gosta de ver estas diferentes classes sociais a interagir, mas num tom humorístico. Ela também fala das relações, que é hilariante. É mesmo hilariante. Eu não vou agora destacar aqui nada do livro, porque ele é mesmo muito recente e eu tenho algum receio, porque os outros, pronto, já têm algum tempo e eu não tenho tanto problema, mas este é tão bom. Ela depois fala aqui de um ataque de ansiedade que ela teve numa festa organizada por ela, que ela vai se enfiar dentro do próprio quarto e quer que as pessoas se vão embora. Ela liga para a polícia, por causa do barulho, que nem estava a haver barulho, para a polícia ir lá e mandar toda a gente ir embora. Uma boa tática para acabar com uma festa. É, exatamente. Introvertidos hoje são a Tati Bernard. Exatamente. Que é aqui muita estratégia espetacular para vocês porem as pessoas a acelerar para fora, só. A culpa não foi minha, nós queríamos mandar embora, mas a polícia manda. Pois é, mas pronto, isto é um bocadinho sobre isso. Eu gostei bastante. Eu confesso que eu comprei porque eu estive a ver alguns podcasts. Ela tem muitos podcasts. E eu vi uma entrevista dela com o Ricardo Araújo Pereira, num dos podcasts dela, e achei ela hilariante e muito engraçada as histórias que ela conta. Eu pensei, vou ler algum livro dela, e então escolhi o último, porque ela também esteve recentemente em Portugal. Acho que foi até a Joana Marques que fez aqui uma apresentação do livro dela, que acho que também está disponível na página da Tinta da China, no YouTube, se vocês quiserem ver. Ela aí fala um bocadinho mais. Eu acho que vou dar mais esse poder a ela, porque ela conta, lá está, por primeira pessoa, sim, algumas coisas que ela passou, e eu vou possivelmente comprar o primeiro dela, porque achei hilariante a maneira como ela escreve, a maneira como ela pensa as coisas, e algumas coisas eu identifiquei-me também no livro, então eu vou acabar com esta nota mais feliz da minha parte, mais humorística, vá. E afinal não é só para deprimir, também há aqui algum humor afinal lado dela. Exatamente. Eu e a Catarina já agora debatemos aqui, quando estávamos a fazer este primeiro episódio, como vem o Halloween, estávamos a pensar-vos sugerir alguma coisa com alguma temática no ar que nós achamos pertinente. Também ficamos um bocadinho à espera de vocês também nos darem aqui alguns livros que a gente possa ler e discutir aqui, e vocês darem o vosso parecer. Nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube. Podem nos mandar depois por mensagem mesmo no Instagram, estamos por lá. Algumas sugestões, tanto para a Catarina ler ou eu, que vocês vejam que podem encaixar na nossa personalidade literária, e nós discutirmos aqui e vocês também comunicarem connosco e criar aqui um diálogo que eu acho que seria bastante interessante. Sim, sim. Pronto. Catarina, o que é que tu escolheste assim para o Halloween que tu achas porreiro a pessoa tentar ler por este período? Se calhar assustadora. Não é bem a minha onda, como podem imaginar, mas se talvez o Misery, Stephen King. Okay. Eu acho que até agora foi o livro que eu li que fosse assim um bocadinho mais... que me chocasse um bocadinho mais. O Misery. O Misery, sim, okay. sim. Ok, sim, muito bem. Do escritor que teve um acidente e que houve alguém que decidiu ficar com ele para ele acabar de escrever o último livro, como deve ser. Oh, ok. Muito bom. Já fui adaptada ao cinema. Exatamente. Sim, eu já cheguei a ver. Não. Não foi feliz, não é? Eu tenho que parar de adaptações. Eu tenho que parar. Verdade. Nem todas são muito felizes. Não. Até agora só houve uma que foi feliz até agora. Pois, exato. Ok, tens mais outra sugestão ou achas que essa acha mais correto? Se calhar agora aquela que da minha prateleira. Ok. A não ser que eram vampiros, tem sempre ao ar para ler com vampiros. Aquilo que tu falaste? Aquilo que eu falei também, sim. Também Anjos Caídos, Lauren Cates tem um livro fantástico com Anjos Caídos. Ok, muito bem. Nós depois também vamos pôr no fim as nossas sugestões, sim, no Instagram, e os livros que nós falámos aqui. Pronto, por isso, tranquilíssimo. Eu recomendo um outro conto qualquer do Edgar Allan Poe. Eu gosto muito, por isso eu acho que está na vibe. Sim. E um que eu também li recentemente,
que é Os Mortos Têm a Última Palavra. Eu acho que é totalmente indicado. É super indicado. Ele está na parte de ciências, ou seja, se vocês forem a alguma livraria, ele está nessa parte mais da ciência. Ele fala um bocadinho sobre o true crime, e ele é interessante porque há muita coisa que nós achamos por causa das séries e filmes que é real, aquilo que um médico faz, e não tem nada a ver. E ele basicamente está a explicar: olha, nós quando lá vamos, não vamos de fatinho e gravata, nós vamos todos com fatos brancos, infectados, e ele depois fala como é que ele identifica a parte do crime. Sim. Como é que ele analisa do que é que pode ter acontecido. Eu achei muito interessante, principalmente ele desmitificar um bocadinho aquilo que aparece nas séries e nos filmes, que é super errado mesmo. E é um livro também fino e é cheio de humor. Por acaso, o livro já ele tinha mistura a escutado. morte com o humor, então aquilo é muito engraçado, porque podia ser um livro pesado, ainda assim não é. E ele, obviamente, que esconde as entidades das pessoas, não é? Não é? Óbvio. Claro. Mas ele é bastante humorístico, até a falar sobre a morte. Eu achei isso muito bom, porque é sempre um toque assim leve, porque pronto, a morte já tem carrega esta parte tão negativa, triste, e pronto, e é o que nós sabemos. E ele, de facto, conta as histórias de uma maneira muito, muito, muito humorística. Eu vou só dizer assim, só um pequeno spoiler Sim. que eu achei interessante, que é, bom, os pais de uma miúda divorciam-se, não é? A miúda, pronto, faz 2 semanas com o pai, 2 semanas com a mãe. Depois ela cresce, ela muda a sua personalidade e ela é lésbica, e o pai não aceita e faz muitas piadas e não é fixe. E ela chega um dia a casa e ela desde pequena faz tiro, ou seja, o pai dos Estados Unidos ajuda ali, ou seja, vai ali com ela e praticar e não sei o que. Isto para dizer que o pai estava a dormir, ela desliga o alarme da casa, entra, manda um tiro ao pai, ok, na cama, vai à vida dela, vaza, a empregada doméstica entra de manhã, vê a situação toda, e o que é que acontece? Eu estou a dizer isto porquê? Porque ela não matou, ele estava já morto, porque houve uma veia que rebentou no cérebro. E o médico legista vê isso no pós. Sim. Que ele não morreu do tiro, ele já estava morto. E mas assim ela foi libada. E ela foi libada. Acredita nisso? Mesmo com a tentativa. Chocada. Sim, está lá no livro, vocês podem ler. E então eu fui libada, quer dizer, obviamente que lhe aconteceu alguma coisa, mas não na gravidade que poderia ter sido. Porque o pai já estava morto. Enquanto que isso tinha sido a intenção dela. Exatamente. Que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Eu sei que ela, ou seja, ela teve realmente ali uma agravante, mas não no peso que devia ter sido, tendo em conta a intenção, porque o pai já estava morto. Isso é estranho. Porque há umas horas, acho que eram 3 horas, era assim. Eu já li o livro há algum tempo, pronto. Ele foi mais ou menos quando saiu. Mas eu achei, essa história a mim foi a que ficou mais na minha cabeça, porque já viste, ela mata o pai, no entanto não tem o mesmo tempo de pena, nem nada que se pareça, porque o pai já estava falecido há 3 horas. Sim, é uma coisa que às vezes nos custa acreditar, porque se não tivesse sido o aneurisma, provavelmente, ele teria morrido mesmo, com o tiro. Sim, eu fiquei assim, como assim? Eu acho que até falei alto, tipo, como assim? Não te vai acontecer a mesma agravante, porque a tua intenção era mesmo matar o teu pai. Isso é daquelas partes em que a lei devia estar assim um bocadinho tipo... mais esclarecida, mais... Sim, porque era a intenção. Eu também imagino, ainda por cima lá, se não me engano, eles usam as testemunhas, é que eles estão lá... Sim. Até para eles já ter sido, o que é que vai ser aqui? Porque a intenção dela era uma coisa, mas aconteceu outra. Porque repara, aconteceu-lhe de facto uma pena, mas não é a agravante igual de matar. Sim. No entanto, a intenção estava lá. Exatamente. Nesse caso, a intenção devia contar tanto como o ato. Exatamente. E ele até reflete nisso, por acaso, no livro, no fim, ele reflete esse caso, que foi também o que mais importante para ele. Pronto, então eu deixo esta sugestão do Halloween. Como a Catarina disse muito bem no início, nós vamos tentar vos trazer sempre um episódio de 15 em 15 dias com aquilo que nós andamos a ler. Exatamente. E já agora estás a ler o quê? Então, estou a ler o último livro então, da Tracy Wolff, da coleção,
e um livro da Sylvia Day. Ok, Que sim, é um bocadinho mais romance spicy. ok, muito bem. Eu vou começar do Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ok. Ok. Acho que vou-me dedicar apenas a esse. Eu estava a pensar retomar não, peço desculpa, ler outro, mas acho que vou-me dedicar a esse, tendo em conta que é um clássico brasileiro, acho que vou por aí. Sim. Penso que tenha humor, pelo menos disseram-me que o livro tem algum humor, e acho que é bom para eu também me distrair um bocadinho destas leituras que tive Mais pesadas, sim, sim, sim. Pronto. Precisas de animar um bocadinho, sim. Exatamente. Depois daqui a 15 dias veremos se eu ainda estou a ler ou se depois entretanto pausei e comecei a ler outro. Isto, a vida, Sim, às porque vezes ela é assim. abandona os livros, eu não consigo abandonar livros. É Eu tenho um verdade. sério problema, eu nem sequer consigo abandonar coleções, quanto mais. Eu tenho sérios problemas Pois, com porque isso. tu, mesmo quando não gostas, tu acabas o livro. Acabo o livro e acabo a coleção. Pronto. Porque às vezes é que já me aconteceu, eu não gostar do primeiro e do segundo, mas adorar o quarto. Já me aconteceu isso. Então dou sempre. Estão a sim, ver, a Catarina é esta boa pessoa. Eu não, eu quando estou para aí na página 10 e não estou a gostar, eu vou lá e troco. O que acontece é que eu leio mais em Z do que o que já costumo ler. Pois, é isso, Catarina, mas eu quando não gosto, não. Sim, Eu sim, abandono. sim, sim. Eu abandono o livro porque eu penso assim, pá, tem tanta coisa fixe para ler, não Eu vou estar sei, aqui mas eu olho para chateada. aquele tipo de cachorrinho abandonado e não consigo. Pois, e gastaste dinheiro? Exatamente. Sim, e não estão assim tão baratos quanto Pois isso. não, gastaste muito. Estou muito, Mas estou muito. eu normalmente, sou franca, eu, obviamente, nós só podemos trocar uma vez nas livrarias Exatamente. e eu uso isso. Mas agora já não me acontece tanto como antigamente, porque, como tu acabaste de dizer, os livros estão caros e eu já penso 1800 vezes antes de comprar. Sim, mas eu não censuro quem tem a coragem de fazer isso, porque eu gostava de conseguir. Eu é que não consigo. Pois eu não consigo, não consigo. Depois, Sim. porque às tantas eu já tentei e eu já não estou com a cabeça lá, eu estou Claro. pensando noutro livro que eu devia estar a ler e não estou a ler. Sim, sim, porque a minha lista de livros para ler, aquilo nunca mais para de crescer. É verdade, como todos os bons leitores, não é verdade? Eu vou ter uma reforma muito ocupada. Eu também, já tenho mesmo. E um pós-vida também, acho que É dá isso que para eu ia dizer, pós-vida. ainda dá para vires cá e ainda leres todos, a tua alma Por vai isso- ficar agarrada aos teus livros. Ai, se meus Até que descendentes tu os de vender prontos. aquilo, não podem. Não, porque depois vais atrás Exatamente, sim, 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 e sim, vais sim. assombrar essa pessoa. Completamente. Eu acho que sim, estás bem. Bom, malta, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do primeiro episódio. Vemo-nos daqui a 15 dias. Catarina, Sozinho, até daqui a 15 dias. obrigada.